pessoal! Começa agora o Conversa com a Baronesa, um programa de mulheres para mulheres. E no programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e eu tô aqui com a consultora de gestão empresarial, Hanna Rita. Tudo bem? Olá, tudo bem, Gabi? Obrigada por ter me chamado aqui. É um prazer te receber aqui no programa. Bom, Hanna, vou pedir para você se apresentar para o pessoal de casa, falar um pouquinho da sua história e como que você chegou nesse mercado. Vamos lá, contar um pouquinho de mim. Eu sou engenheira civil de formação, mas eu venho de família empreendedora, né? Então, meus pais sempre empreenderam. Eu falo que eu saía da escola e ia pro escritório todos os dias e dormia embaixo da mesa. Às vezes as pessoas estão se identificando nessa história, né? Mas foi aí que eu tive um pouco de gosto pelo empreendedorismo e não sabia. Naquela época eu já falava com os meus pais de faz isso, faz aquilo. Não era melhor fazer alguma outra coisa ou ajudava com a recepcionista? Tinha essas coisas. E depois de muitos anos trabalhando com gestão, né, para outras pessoas e para outras empresas, veio esse negócio de querer empreender também. Então, eu trabalho com gestão já há 11 anos, né? Estou no mercado já há 11 anos. E antes de trazer o serviço que eu faço hoje, eu trabalhava com empresas privadas normais. Então, já tive em projeto do metrô, já tive alguns projetos na Ambev. Como engenheira? Na parte de gestão, né? Em gestão empresarial, em gestão de projeto, em gestão de pessoas, mas voltado ainda trabalhando para alguém, digamos assim, né? E aí agora eu estou vindo com uma nova vertente aí, que é a consultoria de gestão empresarial, que traz um pouco de gestão, liderança, estratégia, né, para as empresas. E por que você quis sair do mercado tradicional e ir para o mercado autônomo? Eu comecei a ver que era muito... Como os meus pais, eles foram no passado... Como eles não tinham ninguém para ajudar eles, né? Por que às vezes não dava certo? Por que às vezes a gente tinha tanta dificuldade? Por que eles não seguiam algumas coisas? E aquilo me incomodava muito. E agora, pós-pandemia, com alguns índices de empreendedores muito altos e com a era do digital vindo muito nova, né? A gente tem muito empreendedor novo no mercado. E aí eu parei e pensei assim, esse pessoal está precisando de ajuda, né? Então, em algum momento do que eu estava fazendo, já não fazia muito sentido para mim como propósito de ajudar só as empresas das quais eu trabalhava. Eu tinha que ajudar mais gente. E aí veio essa ideia. De fazer o marketing. De trabalhar de trazer a consultoria para as pessoas. Para as pessoas normais, né? As pequenas e médias empresas. A ideia é essa, a ideia é que eu traga do pequeno, médio, assim, consultoria a gente dá para grande empreendedor, né? Eu não posso te falar que o grande empreendedor não precisa da consultoria. Sim, ele precisa. A empresa já consolidada, a gente precisa sempre estar em melhoria, sempre melhoria contínua, sempre melhoria de processo, tudo bem. Mas às vezes o médio, pequeno e microempreendedor, ele já não tem nem a dúvida do que ele precisa. E aí a minha consultoria, ou a ideia de trazer esse tipo de consultoria para o mercado é de ajudar essas pessoas que não sabem o que fazer, que não sabem que passo dar, não sabem para onde ir, sabe, que se encontra num caos como empreendedor e não sabe o que fazer. Então hoje você só atende as empresas menores? Eu tenho 3 produtos, né? A consultoria em si, então se vem uma empresa maior e precisa melhorar alguma parte do seu processo, alguma melhoria pontual, ou ele vê que a parte de gestão dele não está muito boa, tem que ter uma melhoria, a gente faz um programa desse também, não tem... A consultoria em si, ela faz esse tipo de programa. Não é o carro-chefe, mas existe a possibilidade, claro que existe o produto, ele existe, ele não deixou de existir.
Para os pequenos e médios ou micros, né, o que eu trago? Eu trago uma consultoria mesclada com uma mentoria, que é quando a gente tem a consultoria separada, a consultoria ela vai lá, ela vai te falar, tá certo, tá errado, é isso que você tem, é isso, faz aquilo, e não é mais de minha responsabilidade. Se eu não for contratada para fazer o processo todo, executar o processo todo, implementar na empresa, entrar, não sei o que, eu paro num certo momento, tá tudo bem. Agora, quando eu falo com um pequeno e médio empreendedor que ele não tem essa noção nem da dúvida do que ele vai ter que fazer, de quais passos ele tem que dar, o que está certo, o que está errado, às vezes o cara não sabe nem se está errado, né? Se a empresa dele está certa, se a empresa dele está errada, se o que ele está fazendo. Por que às vezes as empresas falam assim pra gente, olha, eu não consigo desenvolver, eu não consigo entrar no digital, eu não consigo alguma coisa, eu não consigo, porque você não se conhece, você não tem essa base de conhecimento como gestor, né? Você não tem uma ideia de que você tem que fazer gestão empresarial, que você tem que ter uma base para isso e para desenvolver a sua empresa. Então, quando a gente traz uma consultoria mesclada com a mentoria, o que ela fala? Eu falo para a empresa, né, o que a empresa precisa, e eu falo pro gestor em si, ou para o empreendedor, ou para os seus funcionários, o que eles têm que fazer para conseguir manter aquele processo de gestão. Né? Então, essa a ideia de entrar, de facilitar, porque eu falo que empreender é uma arte. Né? Empreender não é para ser difícil. Quando a gente busca empreender, né, a gente não para pensar assim, eu quero sofrer. Eu não quero mais ter tempo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, sabe? Não, a gente tem propósitos para empreender, né? Quando você busca empreender, você tem algum propósito para isso, assim. E aí as pessoas, elas acham que, eu já ouvi muito o pessoal falar assim, não, empreender é muito difícil. Né? Empreender não é para mim, dá trabalho, né? Então, a ideia é trazer talvez um pouco essa facilidade. Ensinar que não é para ser difícil. Sim. Ninguém falou que não vai ter tempo. Sim. Né? A gente só falou que não é para ser difícil. Então, hoje você tem a mentoria e a consultoria. E a consultoria, isso. Na verdade, ele vem como os dois juntos. Entendi. Eu dou a consultoria para quando a empresa é muito grande e aí, às vezes, a mentoria não entra no pacote. Para o pequeno e médio empreendedor, eu preciso juntar as duas opções. Por quê? Quem vai executar é quem está ali na frente. E é quem está com essa dúvida. Quem não sabe o que fazer. Sim. Então, se o cara não sabe o que fazer, se ele não tem essa opção, eu tenho que ensinar ele a fazer, né? Para ele poder entrar na dúvida do que ele tem que fazer. Do que ele tem que seguir. Né? Do que ele espera como empresa. É porque ele está perdido, né? Ele está perdido, entendeu? E aí a gente fala que quando você empreende, ninguém te ensina isso. Na escola, ninguém te ensina a empreender. E na escola, ninguém te ensina a planejar, né? Realmente. Podia ter uma parte exclusiva para isso na escola, né? Eu falo que acho que o que falta na escola é tanto a gestão financeira quanto a gestão de empreendedorismo, né? Ninguém nunca ensina isso pra gente. A gente precisava ter a noção do que é se planejar, sabe? Não precisa ensinar para a criança que ela tem, o que é uma empresa, o que tem que empreender. Não, mas eu tenho que ensinar para ela a base de pensamento. Não é que nem um engenheiro que você pensa em números, né? Você pensa numa estrutura, você pensa em cálculos. Não é só isso. Todo mundo tem que parar para pensar de como se planejar como pessoa. Né? E aí, quando a gente para falar assim, como eu tenho que me planejar, como eu tenho que seguir minha vida, como eu tenho que fazer as coisas, o empreendedor também tem que fazer isso. Mas você também precisa disso na sua vida pessoal. Então, é importante só para o empreendedor? Não, é importante para todo mundo, né? E aí, independente de ser autônomo ou não, né? Sim, é isso aí. E você falou um pouquinho sobre o aumento das pessoas empreendendo. Você acha que realmente de uns anos para cá tem aumentado muito a quantidade de pessoas empreendendo e saindo do convencional e indo para o mundo autônomo? O que você acha? Por que se deu isso? O que você pensa? A gente tem que tomar cuidado com essa analogia de ser autônomo, né?
Ser autônomo, você trabalha sozinho, Sim. você não empreende. Ah, tem uma diferença Tem aí. a diferença. Quando você é autônomo, você trabalha, você não tem uma empresa vinculada a você. Ah, é só Então, você é e só você. você e você. Né? Então, você não é empreendedor, você é autônomo. Você está lá, Entendi. executando a sua atividade, enfim, e recebendo por ela. Tá tudo Ok. certo. E se você não trabalhar, você não ganha. E se você não trabalhar, você não ganha. Né? Não tem problema nenhum. Mas que a gente fala assim, quando é profissional liberal, né, como ele é um autônomo, né? Ele é uma pessoa que ele não tem um CNPJ montado, ele não tem uma empresa a se pensar. Agora, quando você abre um CNPJ, entendeu? Quando você vai lá e fala assim, agora eu vou empreender. E é essa a dúvida. As pessoas não entram na dúvida, tipo, vou fazer um MEI. As pessoas não entendem essa dúvida de o profissional liberal, ele não está na empresa. Né? Quando você faz o seu MEI, você virou um CNPJ. Você se transformou numa empresa. Mesmo que você não tenha nenhum funcionário ainda. Tudo bem, mas você é uma empresa. Você não deixou de ser uma empresa. Você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem pilares, você tem que ter gestão, você tem uma estrutura que carrega que o CNPJ carrega e que às vezes a gente, como CPF, não sabe. E aí a gente entra na história de como a gente não se planeja, não tem gestão, nem de quando a gente só é CPF, quando a gente só cria um CNPJ, aquilo fica na bagunça. E aí você fala assim, quero crescer, mas quero virar ME, né? Quero deixar de ser micro, quero virar pequeno empreendedor. O que eu tenho que fazer? Como eu faço? Aí você trava porque você só pensou que você era um profissional liberal, um autônomo. Você não pensou que você era uma empresa que você podia crescer. Você só pensou que você estava exercendo a sua atividade fim ali e estava tudo bem. Né? Tá tudo bem isso? Tem pessoas que não querem crescer ou não almejam isso. Tá tudo bem, a escolha é dela, entendeu? Mas a gente tem que pensar que aqueles que abrem uma empresa e querem crescer ou querem ter o deslumbre de falar assim, daqui 10 anos eu quero trabalhar menos. Né? Aí você fala, tá bom, e como? Aonde? Qual o passo que você vai seguir? O que você vai fazer por isso? Como você vai fazer essa empresa crescer para isso? Ou mesmo uma pessoa fala para você assim, eu não tenho cliente, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não consigo atender meus clientes falam que eu não atendo, ou eu só atraso, Aí você fala assim, por quê? Por que isso acontece? Por que as coisas às vezes não andam como você quer? Aí a gente traz a consultoria para te mostrar isso, a gente traz a mentoria para dar a consciência para as pessoas disso. Você precisa dessa consciência, você precisa saber isso, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa clareza de ideia de o que é empreender. Né? Ser profissional liberal não é só empreender. Empreender, ele tem uma coisa que carrega junto com ele. Sim, como uma empresa mesmo. Como uma empresa. Aí, falando assim, do porquê que as pessoas empreendem hoje. As pessoas normalmente elas empreendem ou por dor, ou elas empreendem por necessidade. Né? Dor, necessidade e propósito. São 3 coisas que a gente pode mapear aí qual a vontade de empreender. Acho que por conta da pandemia foi um monte, né? Todo mundo... Uma boa razão para as pessoas começarem. Isso, e aí o que aconteceu? O pessoal ficou uma massa muito grande desempregada, né, nesse processo todo. E as pessoas acabaram entrando nesse looping de que eu preciso empreender para gerar o ganho da minha casa. Mas eu não sei empreender. Né? Eu sei executar minha atividade fim. Eu sei fazer o que me mandam fazer. O meu dia a dia, eu sei atender meu cliente. Mas eu não sei empreender, mas eu vou empreender. Né? A gente fala isso, eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer. E aí você vai, e aí você vai, e você vai. E isso te traz uma coisa que me dói. Quando eu fiz minha tese de MBA pela USP, há 8 anos atrás, foi bem no comecinho da MEI, e eu pensava já nessas pessoas que iam abrir a empresa e não sabiam o que fazer. Né? Esse empreendedor aí, de por que ele ia fazer isso. E aí você falava assim,
Tá, mas por que essa pessoa hoje quer entrar no mercado? Por que essa pessoa hoje quer fazer isso, né? E a gente entra também num segundo momento que, além da dor e da necessidade, a gente para pensar no propósito. Está se falando muito de propósito, né? Ter uma profissão já virou uma necessidade de ter um propósito. Por que você faz aquilo? Né? Por que você está na sua vida? O que você quer trazer para a sua vida? O que você quer trazer de bom para a vida do outro? Né? E aí, quando você resolve empreender por propósito, você procura as coisas que te agradam mais. Às vezes você é médico e fala assim, não, mas eu não quero atender no PS, eu quero atender numa comunidade. Ou às vezes você é advogado, você não vê mais razão para você estar naquela posição. Você quer trocar, você acha que você pode atender os seus gostos de outra forma, e aí você resolve empreender. Só que aí você cai naquele mundo de que... Ninguém te ensinou como fazer isso, né? Ninguém te ensinou como fazer isso, né? E aí, então, quando a gente fala assim, por que empreender, às vezes a gente fica se questionando o porquê empreender. Aí a gente também se questiona assim, por que não empreender? Né? Porque assim, todo mundo já deve ter ouvido a história de tenho 20 anos, tenho 16, tenho que fazer faculdade. Né? Nossa sociedade pede isso, ela te obriga a isso. Todo mundo te pergunta, né? Que profissão você vai seguir, que faculdade você vai fazer. Né? Você tem que ter isso muito, muito claro, às vezes, na sua vida. Então, algumas pessoas começaram a empreender aos 16 por necessidade, né? Para suprir alguma necessidade. Mas, quando você escolhe uma profissão por propósito. E aí você poderia escolher uma profissão ao longo desse processo que você quisesse abrir uma empresa. O que você quer ser? Eu quero ser um empresário que cuida de velhinhos. Eu quero ser uma cabeleireira muito famosa. Eu quero ser não sei quem. Então, quando a gente fala de vontade, né, dessa vontade de empreender, a gente barra nossas crenças. As crenças que trouxeram pra gente, falam assim, imagina, se alguém... Meu marido, ele fala assim que ele queria ser gari quando ele era criança. Ele adorava o lixeiro, toda vez que o lixeiro passava na rua, ele era apaixonado pelo lixeiro. E se ele falasse isso numa roda de amigos, ou sei lá, na família, as avós, sei lá, alguém ia... Puta preconceito, né? Entendeu? Porque você sofre isso, você é limitado a isso. Imagina, você vai ser engenheiro, você vai ser gari? Não, você vai ser médico. Não, então a gente sofre esse preconceito. Eu tinha esse preconceito dentro de mim por muitos anos. De não posso ser empreendedora, eu tenho que cuidar da empresa dos outros. Não preciso ter uma profissão convencional. Porque é isso que vai me dar dinheiro, é isso que vai me gerar uma vida mais feliz, é isso que vai... E talvez, a hora que eu virei a chave e falei assim, não, eu ajudar as pessoas, eu criar minha empresa, desenvolver isso, ter este desenvolvimento da empresa, né? Porque é uma coisa assim que você tem o gosto de fazer, né? Você consegue ver o negócio crescer, você desenvolve. Deixa de ser uma obrigação, Deixa de ser uma obrigação. E aí, essa é a parte boa, né? É a parte boa do empreender. A parte boa do empreender, muitas vezes, ela foi uma opção. E aí, eu também te falo assim, e quando você empreende no lugar errado? Que você empreendeu pela dor e agora você quer empreender pelo propósito. Tá tudo bem. Trocar mesmo. Troca. E aí eu ainda falo que assim, beleza, vai ser mais fácil. Você já fez uma vez? E já apanhou ali atrás? Entendeu? Faz a segunda, não tem problema. Se não faz mais sentido pra você, não tem problema isso. Né? Errar é humano, né? Não é nenhum erro, você aprendeu. Sim. Se você aprendeu, não foi uma coisa errada, né? Então a gente tem que começar a desmistificar essas coisas de que, eu vou empreender novo. O pessoal da mídia social, né? O pessoal do marketing digital. O pessoal do marketing digital está começando muito cedo. Só que eles estão começando muito cedo fazendo atividades fins, assim. Tipo, todo mundo faz
no braçal, né? Vai ficar todo mundo no braçal. Ah, você é social media, como você vai crescer? Ah, você faz copywriting, como você vai crescer? E aí, é essa base que essas pessoas estão crescendo e a profissão está existindo. Você está girando muito dinheiro em cima disso. Só que você não tem a percepção de que você é uma empresa. Sim. E aí você precisa disso. Você precisa ter a percepção de que você é uma empresa. Então a ideia é trazer para as pessoas isso. Trazer essa necessidade de, tudo bem, hoje está girando dinheiro, está girando muito dinheiro, né? Tem gente que está ganhando milhões em cima disso. Mas até quando? Bom, a gente vai precisar fazer uma breve pausinha para o intervalo comercial, mas a gente já volta, não sai daí. Tá, então a pessoa, vamos supor, decidiu começar a empreender. O que ela deve fazer? Qual seria o passo a passo aí para ela começar a empreender de maneira correta, digamos assim? Então, quando a gente para pensar assim, o que é empreender? Né? Empreender é resolver a dor ou o problema de alguém. Né? Você vai empreender, para você empreender, você vai resolver alguma coisa, ou a dor de alguém, ou o problema de alguém. Então, você quer vender hot dog na esquina. Né? Então, se aquilo é a sua vontade, é aquilo que você vai querer fazer, você tem que ter uma estrutura para saber fazer aquilo. Você tem que aprender a fazer o cachorro-quente, você tem que ter o carrinho, você tem que ter uma base para aquilo. Para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter uma base. Né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Não adianta eu querer fazer um brigadeiro e não saber fazer brigadeiro. Então, a gente tem que estar preparado. Esse estar preparado para fazer, a gente precisa, é necessário. Então, isso é um primeiro passo. Saber assim. fazer a atividade que fim. você quer. Muitas vezes a gente fala assim, tô com uma ideia sensacional, quero empreender em cima daquilo. Só que você não tem nem a habilidade da atividade fim, né? Você só tem a ideia, então você não sabe fazer aquilo, não sabe gerar, não sabe nem como vai acontecer aquilo, né? E você quer pôr no mercado. E aí você tem que... O que acontece? Hoje, quando a gente para pensar assim, quantas pessoas não erram? Né? Qual é o erro do dia a dia? O que você faz? Eu falo que, às vezes, a mentoria que eu dou para uma pessoa não é a mentoria que eu dou para outra. Né? Porque eles entendem de forma diferente, a pessoa te entende de forma diferente. Mas a base, o contexto, ele é o mesmo. Então, algumas vezes assim, a gente fala assim, como eu aprendo o que eu tenho que fazer? Tem um passo a passo, que a gente falou, tem um passo a passo certinho? Não, existem coisas que você tem que fazer para ter essa base. Tendo uma base que nem uma casa, tendo uma base bem feita, você consegue construir uma casa. Do jeito que você quer. Do jeito que você quer. Que nem a mesma história dos 3 porquinhos. Né? Se você faz uma casa de madeira, se você faz uma casa de palha, ela está pronta para cair. Você pode fazer a casa? É isso que acontece. Você faz a casa, ela cai. Ela deixa de estar estruturada, ela deixa de ter como te atender. Você deixa de atender, as pessoas deixam de atender talvez o seu cliente, talvez o seu produto, né? E ele precisa melhorar isso. Aí você fala assim, Hanna, mas o que vai trazer, o que a consultoria traz para as pessoas? Traz as melhores práticas, traz os erros que os outros cometeram. Né? Te mostra que você não vai cometer o mesmo erro que o outro. Já te avisa do que pode vir pela frente. Já te mostra, entendeu? E aí você fala assim, Honey, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou empreender? Saber o que você vai fazer, então ter consciência do seu produto, ter um plano de negócio muito bem estruturado, né? E fazer o MVP. O que é o MVP? Teste. Você tem que testar seu produto, você tem que testar se você é bom no que você está fazendo, você tem que testar se seu cachorro-quente é gostoso, se seu molho vai, se as pessoas vão gostar. Se as pessoas vão gostar de comer isso 10 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Né? Você tem que testar, você tem que fazer teste. Quando a gente fala que no marketing tudo é teste, no mundo digital tudo é teste. Isso, e para empreender também. A gente está nessa base, você tem que testar. Você não sabe se vai dar certo ou não. Você não sabe se está bom ou se está ruim. Então você tem que aprender.
né? Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a entender como vai funcionar todo o processo, né? Para você continuar com ele. Senão ele vai morrer. Senão ele vai parar. Você vai parar de vender. Você vai parar de fazer isso. Você vai parar você vai começar a se desesperar. Ou você como empreendedor, né? Eu brinco que eu sou eu empreendedor, né? Porque você que faz tudo, quando você é pequeno, você é muito pequeno, quando você é um MEI, você que faz toda a atividade fim. E você que tem que tratar todas as áreas da empresa. Tá, mas você tem que ter consciência disso, né? De cada área. Né? De cada área, do que você tem que fazer, do que você tem que tratar. Uma casa tem parede, tem teto, tem janela. Sua empresa tem parede, tem teto, tem janela. Mesmo que você está dentro da sua casa, mesmo que seja de você. Né? Então, você tem algumas coisas para seguir. Sim. Né? E qual é o maior erro que o pessoal costuma cometer aí na hora de empreender? Quais são os clássicos? Clássicos. Erros que a gente pode trazer. Não ter um planejamento financeiro. Não saber fazer conta. Acho que isso aí é um dos piores, hein? A gente muitas vezes não sabe fazer a conta. Não é que você não faz conta. Algumas faz alguma conta no meio do caminho, mas não faz a conta certa. Entendeu? Aí... Somar o custo com... a pessoa fala assim, eu anoto tudo. Tudo bem, você tem um controle ótimo. Já é um começo absurdo, porque muitas pessoas nem controle têm. Entendeu? Mas eu controlo, mas eu precifico errado. Isso entra preço. Quando você vende para o seu cliente aquilo, às vezes você está vendendo a 60 e custa 59. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque a gente não sabe fazer a conta. Porque a gente ia falar assim, não, o mercado, o meu vizinho, ele cobra isso. Então eu vou cobrar isso também. Eu vou cobrar isso também. Aí, então, o segundo erro, assim, muito, muito pesado é não conhecer seu mercado. Não conhecer seu concorrente. Por quê? Seu concorrente não é para você copiar o que ele está fazendo. Você tem que inovar o que você faz e o que ele faz. Para trazer a inovação. Não pode ser simplesmente ser mais um ali no meio. Né? Porque se você for mais um no meio, o preço vai bater. E aí, às vezes, a outra pessoa que está do seu lado não está fazendo a conta. E ele está perdendo dinheiro. Né? E ele não está trazendo para você isso. E aí, você que está fazendo conta, você vai deixar de vender, porque o outro está mais barato, mas também você fez a conta bonitinho, está certinho, seu preço está certo. Então, se seu custo, vamos fazer a ideia, tá bom, então eu não podia cobrar 59, eu tinha que cobrar 70, mas o mercado está cobrando 50 ou 60. E aí, o que eu faço com essa diferença? Então, você tem que trazer a inovação perto do seu cliente, para o seu cliente, valorizar o seu produto. Né? Mostrar o porquê que ele vale 10 a mais. Né? Principalmente ele vai valer 10 a mais porque daqui 5 anos você vai estar no mercado. O seu concorrente que estava lá não vai. Entendeu? A concorrência de preço é um mundo meio complicado, porque a gente não para pensar o que eu tenho que cobrar. E aí você põe na ponta do... É o que eu falei, põe na ponta do lápis, o preço não está certo. Então o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar o produto para fazer ele valer mais, para conseguir vender. Porque no preço baixo você não vai vender. Sim. Você vai querer vender, pagar 60 e ganhar 59? Não. Entendeu? E aí o que você vai fazer? Se não tiver lucro, a empresa não anda, sabe? E às vezes as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm essa consciência. Então, o erro de precificar errado é não conhecer seu mercado é o outro, né? E aí o terceiro erro que eu falo que é a base de tudo é não se conhecer. Não conhecer a sua empresa. Né? Porque as pessoas elas não conhecem o que elas têm. Então não conhece seu preço, não conhece as pessoas que trabalham com você, não conhece o mercado, não conhece como é o ritmo de venda, não conhece os seus fornecedores, não conhece. Quando você não estuda, né? Você não se conhece. Quando você não se conhece, você não consegue achar os erros. Vou achar o erro de quê, sabe assim? Então,
Qual o maior erro do empreendedor hoje? Não conhecer o que você está fazendo. Não, Hanna, claro que eu conheço, sou eu que faço, estou lá todo dia fazendo. Mas não olha a fundo dentro da empresa o que está precisando melhorar. Você não conhece a empresa como empresa, você conhece a atividade, não a empresa. Né? Sim, e aquelas pessoas que já empreendem há algum tempo? Esses erros também imagino que devem estar talvez presentes aí se a empresa não está andando muito bem. Então, quem está empreendendo e não fez essa base, e não fez essa estrutura, a vida dela deve estar o caos, não deve ter tempo, deve olhar para o fluxo de caixa e falar assim, mas entra 1 milhão e eu não tenho 1 centavo na conta. E aí você fala assim, a gente precisa estudar e ver o que está acontecendo. Ver para onde está indo dinheiro. Ver o que está acontecendo com a sua empresa. Né? Então, a história do se conhecer, né? Então, quando a gente já tem uma empresa montada, a gente tem que parar e fazer um diagnóstico da empresa. Parar, entender assim, falar assim, Hanna, mas tá tudo bem, minha vida tá rodando, ó. Tenho cliente todo dia, minha agenda tá lotada. Aí eu viro e falo assim, mas você tem dinheiro? Tem margem na empresa? A empresa tem algum capital? Tem um caixa, né? O caixa é o primeiro da história, mas tem algum capital investido? Tem alguma base de investimento? Tem alguma... Aí a pessoa olha para outra cara e fala assim, não, Hanna, eu tô devendo até as calças. Então, aí a gente para pensar nisso. Outra coisa que dói muito para o empreendedor, quando você empreende, você fala assim, vou ter tempo com a minha família. Agora eu vou na casa da minha avó tomar o café 3 horas da tarde. Inocente. Entendeu? Porque a gente entra num caos. Você pode tentar não, mas você pode buscar em tomar café na casa da sua avó. Mas você vai entrar num looping muito grande que você... o que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? O que eu deixei de fazer? Se não se organizar... Se você não se organizar, você não vai ter esse tempo para ir 3 horas da tarde na casa da sua avó. A gente tem que pensar assim, o empreendedor, ele é a base da sua família, né? Por que ele é a base? Tudo bem, ele traz dinheiro para casa, dinheiro é importante, tudo bem. Mas quantos cafés da manhã os empreendedores perderam de tomar com seus filhos? Quantas vezes você chegou em casa e seus filhos já estavam dormindo porque você chegou muito tarde da empresa? Quanto tempo você tem despendido com seus filhos ou com a sua família? Ou quanto desfrute você tem se dado? Porque a base do desfrute também você fala assim, poxa, você trabalha tanto, por que você não tira um dia para você, para a família, para estar fazendo coisas por você? Você precisa disso. Trabalha. E aí, quando a gente está no caos, nesse looping gigante que não para nunca, entendeu? Porque ele não para, você roda. E aí parece que você roda, parece o ratinho na gaiola, sabe? Sim, na rodinha. E aí você continua nessa roda. Então, quando você já tem uma empresa hoje montada, você tem que parar e pensar assim, vamos rodar um diagnóstico, vamos entender o que você está fazendo, vamos buscar o que a gente tem que melhorar, para você ter o seu tempo de família, né? Para você ter o tempo que você quer estar com seus filhos, para você ter o seu tempo de desfrute. Quando eu falo que empreender é uma arte. Mas Hanna, eu não sou bom em arte de nada. Aí eu falo assim, gente, não faz isso. Primeiro porque o CNPJ não tem esses pensamentos, né? Aí a gente não pode parar nesse pensamento do CPF. Mas a gente tem que entender que é para ter tempo, é para ser fácil. Não é para ser difícil, não é para ser um fardo. Quando você estrutura, quando você tem uma gestão de tempo bem estruturada, quando você tem uma pessoa com um planejamento muito bem feito, você sabe o que você vai fazer amanhã, você pode se dar o desfrute de ter 2 dias sem fazer nada. Isso é quando você é pequeno, mas quando você tem uma equipe embaixo, você tem que lembrar que você tem que delegar para a sua equipe. Você tem que ensinar. Não querer abraçar tudo, né? Não dá, gente. Delegar é uma das coisas que quando você vai crescendo, né? Quando você é pequeno, você delega para você mesmo. Porque não tem opção, né? Ou é você ou é você. Tá tudo certo. Mas aí você tem que aprender que vai chegar a hora que você vai passar para o outro. E você precisa passar para o outro. Isso é natural, isso é normal. E aí quando a gente traz a estrutura
Isso vem na estrutura, porque você já se preparou para ter isso. Você já se preparou para contratar um, depois você contrata o segundo, depois você arruma o terceiro. Né? Aí eu trago bastante coisa para quando a gente fala de liderança, a importância de liderar, a importância de ter as pessoas em volta, né? De cuidado de quem está em volta da sua empresa, de cuidar tipo, de como você trata o seu cliente, de cuidar de como as pessoas tratam o seu cliente. Treinar a equipe. Treinar a equipe, montar uma equipe bem feita. Né? Porque a gente fala assim, o empreendedor faz a empresa? Não, a equipe faz a empresa. Quando você tem uma equipe muito bem feita, tá tudo certo. Quando você ainda... Né? Você não precisa se preocupar. E aí você pode desfrutar. Aí tá tudo certo na sua vida. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausinha para o intervalo comercial, mas antes a gente tem uma dica para você. E aí o pessoal que quer trazer melhorias aí para sua empresa, qual que é o primeiro passo para dar aquele sacode? O sacode primeiro é parar e pensar na sua estrutura. O que tá bom, o que tá ruim. A gente tem uma ferramenta que chama diagnóstico empresarial. E a gente passa por todas as áreas da empresa. Né? Então, a hora que a gente fala assim, faz um diagnóstico, roda a empresa, entende a empresa, vê o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, vê o que você precisa dela. Né? Mas antes da gente falar da empresa, fale do empreendedor. Aprenda a sair da caixinha e olhar aquilo como se fosse uma casinha de boneca. Sabe, aquelas miniaturinhas bonitinhas. Você tem que ser isso na sua empresa. Você tem que, a hora que você olhar para a sua empresa, você vai olhar para ela como um todo. Como ela está funcionando, como as pessoas estão fazendo, mas no global. Né? E aí você olha e fala assim, como eu faço isso? Porque você não aprendeu a fazer isso. Ninguém te ensinou. Ninguém te ensinou. Né? Então, primeiro, pega aquelas pessoas que estão do seu lado. Eu tenho sócio. Eu tenho diretores. Eu tenho gestores. Ensina essas pessoas a fazerem as coisas de uma forma mais estruturada. Né? Faz com a sua equipe seja mais engajada. Traz essa visão um pouco de fora. Né? Aprenda você como empreendedor. Ensine a sua equipe. Repasse essa informação. Né? Para poder, com isso, você aplicar na sua empresa. Que nem se eu te falar assim, como se faz um brigadeiro? Se você não sabe fazer, o que você vai pegar? Vai pegar todos os ingredientes, jogar na panela, mexer e vai ver o que vai dar. É isso que o empreendedor faz. Ele não sabe fazer. Ele não sabe estruturar. Ele não sabe ter gestão. Ele vai na cara e dá coragem. Ele não sabe a necessidade de ter uma estratégia. A importância de ter uma estratégia. A gente fala, eu estou falando muito da parte de organizacional, de entender, de compreender, né, a organização, mas quando você me fala assim, o que é pontos muito importantes deste empreender, um deles é ter estratégia. Nem que seja para mudar tudo amanhã. Estratégia não é para ser promessa do Réveillon. Estratégia é para você fazer todo dia, todo mês. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Hanna, mas as pessoas fazem estratégia no começo do ano. Aí eu falei, então, não. Estratégia você tem que rever e fazer todos os meses na sua empresa. Porque às vezes você vai batendo aquelas metas e você tem que jogar novas, né? E você tem que saber para onde você vai. Sim. Muitas vezes não faz mais sentido na sua vida de empreendedor. Aquilo que você colocou lá no começo, né? Eu brinco, eu falo assim, meu sonho é montar uma empresa com X metros quadrados em São Paulo. Tá bom, alguém te convidou para montar mais 3 empresas em Minas Gerais com 3 vezes o tamanho do que você ia montar em São Paulo. Você vai falar não... Porque eu quero ir para São Paulo. Entendeu? E é isso que as pessoas fazem. Porque elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não entendem a necessidade de saber, né? Este saber, de conhecer, de se conhecer, de conhecer para onde você vai, de conhecer para onde você quer ficar, para o que você quer, o que você deseja para o seu mundo, o que você quer em dezembro de 2022. Quantos empreendedores nem pensaram o que eles querem para dezembro de 2022? Isso porque ainda é um pensamento de curto prazo, né?
E você tem que ter, às vezes, tomar ações para o longo prazo. Mas aí a pessoa está tão absorvida naquela ocupação, naquela operação, né, na operação que ela faz, naquilo que ela faz, naquele dia a dia que te engole, e aí você esquece. Então aí você vai, que nem Alice no País das Maravilhas, né? Para que lado você vai? E você fala assim, para qualquer lugar. Então qual é o caminho que você quiser, pega aí, vai. Mas quando você sabe para onde você vai, você sabe o caminho que você tem que seguir. Você começa a se guiar, você começa a ter atitudes e ações dentro da sua empresa que condizem com aquilo. Né? Te fazem ir mais para frente, mais para trás, ou fazer ou não fazer, ou tomar a decisão. Às vezes, a tomada de decisão para o empreendedor é muito difícil. E quando você tem uma estratégia bem traçada, ele sabe o que ele quer, a decisão fica fácil. Porque ele não tem que ficar pensando no si, no outro. Nas possibilidades, né? Não, mas se isso acontecer isso, se isso acontecer aquilo, se isso acontecer... A gente tem que ponderar risco, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Tudo bem, tá tudo certo, nada tá errado disso. Mas, a hora que a gente fala de que você tem que saber, né, para onde você vai, para você... se alguém te pergunta, vamos fazer isso? Você tem que ser rápido na resposta. Você não vai virar e falar assim, Peraí, deixa eu analisar. Isso acontece, né? Isso acontece muito. E aí você fala assim, perdeu o timing. Né? Então, a hora que eu falo, se conheça, né? Tenha a estratégia montada, saiba o que sua empresa faz, saiba quanto a sua empresa vale. Porque um dia alguém vai querer comprar a sua empresa e você não vai saber esse número. Nem quanto vale, né? E aí a oportunidade vai passar. Sensacional. E aquelas pessoas que são muito pequenas? Então a gente falou, né, sobre empreendedores, ok, mas e aquele empreendedor que ele é bem pequenininho, que é só ele, de repente presta algum serviço, né, ou ele mais alguém, né, um ajudante, talvez essa pessoa ache que ela não precisa de toda essa estrutura, mas precisa, né? Precisa. A gente precisa entender que a partir do momento que a gente virou CNPJ, né, a partir do momento que a gente tem essa estrutura, muitas vezes eu até falo que você nem tem o CNPJ ainda. Né? Você está fazendo atividade, você nem criou o CNPJ. Se legalizar é uma coisa muito importante, a gente tem que fazer, tá? Para não ter problema com o fiscal, para não ter problema com o governo, é o certo a fazer. Então, a gente tem que ter essa base de que tem que tirar o MEI, quem faz atividade tira MEI, quem exerce alguma outra atividade que não está enquadrada no MEI, abre uma pequena empresa, entendeu? Mas eu vou pagar muito imposto, mas você tem que ter essa estrutura. Aí você fala assim, tá, mas o cara do MEI vai pensar em fluxo de caixa, o cara do MEI vai pensar que é a parte de finanças, o cara do MEI vai pensar em pessoas, o cara do MEI vai pensar em quê? Então eu falo que a gente tem uma tríade, né? Quando você é pequeno, você tem que parar para pensar finanças, pessoas, marketing e vendas. Finanças, porque você tem que ter controle do dinheiro que entra, você tem que ter controle do dinheiro que sai. Acho que até vou te interromper, mas eu acho que até as pessoas que não são empreendedoras têm que ter controle de finanças, né? Acho que é uma coisa básica. A gente tem que saber. Para viver, né, eu acho. E para o empreendedor, para a empresa estar viva, né, ela tem que te gerar alguma coisa. Sim. E ela tem que te gerar assim, ela paga meu salário, tá tudo bem. Então quer dizer que você é empregado de si mesmo, né? Você só trabalha. Isso não está certo. Então a gente tem que parar para pensar em finanças como empresa. O que é parar em pensar assim, finanças como empresa? Finanças pensando no preço, finanças sabendo de quem você compra, finanças você tendo ideia do seu fluxo de caixa, né? Se o seu fornecedor vende à vista ou você paga no fornecedor a prazo. Se você, aquela velha história, você paga o fornecedor à vista, mas você recebe daqui 90 dias, como você faz? E aí, quando você é muito pequeno, isso acontece com o pedreiro, que aí ele fala assim, não, deixa que eu compro o material, tá tudo certo. E aí, ele vai comprando material pro cliente, vai chegar uma hora que aquilo vai zerar a conta dele. Ele não tem caixa suficiente para isso. Né? Ele não tem o fluxo, ele nem sabe.
sabe? Ele não sabe o que está acontecendo. E aí, às vezes, ele se vê numa situação ruim e que ele não sabe o que ele está fazendo. Então, controle de finanças, ele é muito importante. A gente tem que ter, né? Ele tem que existir. Pessoas, mas Hannah, acabei de falar que eu sou pequena, não tenho ninguém, né, comigo. Tá? Quantas pessoas tem em volta de você? Porque as pessoas não é só como eu vejo, eu e o meu empregado, né? Eu e pessoas embaixo de mim. Não, eu tenho o cara que me fornece o material, eu tenho o meu cliente, são pessoas, né? Eu tenho sempre uma pessoa do outro lado. E eu tenho que pensar nessas pessoas. Eu tenho que pensar no fornecedor não só como o CNPJ dele, mas como vendedor. Porque se eu trato o vendedor lá do outro lado mal, ele vai me vender bem? Não. E eu parei para pensar nisso. Eu parei para pensar quem está lá do outro lado. Aí você fala assim, aquela vendedora daquela loja, ela é muito ruim, ela é muito chata, não gosto dela, não sei o quê. Poxa, será que ela não passou por um momento difícil aquele dia? Por isso que ela não te atendeu tão bem? E aí se você tem uma abordagem diferente com ela, talvez ela te atenderia melhor, porque ela ia até desabafar e falar assim, todo um dia tão péssimo, não sei o quê. São pessoas. Então a gente tem que pensar nas pessoas que estão à volta da nossa empresa. Né? A gente tem que pensar nas pessoas como os nossos clientes. Como melhorar, como atender ele, como entender a dificuldade dele, o problema, a dor, o que você está sanando para ele. Né? Quando você fala assim, eu vou num salão de cabeleireiro, você está sanando a autoestima daquela mulher ou daquele homem. Né? Eu vou comer, eu vou vender hot dog, né? Tá bom, o que eu tô sanando? Mano, eu tô sanando a fome, a vontade, né? Às vezes as pessoas comem por prazer. Só porque viu ali e bateu aquela vontade. O cheiro, né? Então, às vezes, se você coloca um cheiro diferente no seu carrinho do cachorro quente, a pessoa te lembra por causa daquele cheiro, né? E aí a terceira base, a gente fala de marketing e venda. Hannah, eu preciso de marketing quando eu sou pequena? Antigamente você precisava, mas a gente tinha algumas coisas que você desenvolvia para vender ou que você desenvolvia para chegar no seu cliente de uma forma. O marketing aí você fala do quê? Da rede social? Não, marketing, ele é a forma como você traz o seu cliente. Então você tem duas maneiras de trazer o seu cliente. Quando você passa numa vitrine bonita e aquilo tá bonito, chama atenção, né? Isso é marketing. Quando você tem uma marca muito bem estruturada, isso é marketing. Quando você faz campanhas para atrair o cliente, isso é marketing. O cara da venda, ele é o que executa a venda. O seu comercial, ele é o executor da venda. Isso é às vezes é uma dor da empresa que a gente não conhece isso. A gente, como não conhecer o processo de uma empresa, a gente não sabe que o marketing é o jeito que o cliente chega até você ou que você vai até o cliente. Se você vai lá para captar cliente, para chegar nele de alguma forma diferente, ou você faz uma campanha, Antigamente a gente fazia muito flyer, né? Em algumas cidades ainda funcionam, e-mail marketing. E com o digital, né? Quando a gente fala da inclusão do digital nesse mundo todo, então ele entra nesse marketing. Né? O mercado digital, ele te entra no marketing. Ou às vezes ele te entra como uma superação. Né? Com o que você faz da sua vida, ela está dentro desse mercado digital. Então o marketing a gente tem que se preocupar hoje, sim, se você entra numa rede social e fala com o seu cliente, ele tem que te reconhecer, ele tem que engajar, ele tem que saber o que você faz, ele tem que te entender, né? Ele tem que gostar de você. Gostar de você, querer você, desejar aquilo, desejar o seu produto, desejar que você pegue a dor dele e sane. Ele vai falar assim, esse cara vai salvar minha vida. Entendeu? Então você tem que ser o salvador da vida dessas pessoas. E quando você é MEI, você fala assim, eu não preciso disso. Mas você precisa. Você precisa que alguém chegue em você. Você precisa que o cliente goste de você. Se o seu cliente vê um bolo bonito, sabe que você vende um bolo bom, tá tudo certo. Mas se o seu cliente vê todo dia na frente dele no Instagram um bolo bonito lá, cheirosinho, com aquela fumacinha saindo que ele sentiu dentro da casa dele, que ele nem estava vendo, ele sentiu o gosto daquele bolo, ele vai querer aquele. Ele vai querer aquele, não o seu. Mesmo ele sabendo que o seu é muito melhor. Mesmo já tendo provado, sabe? Porque o desejo não foi por você, o desejo foi pelo outro. Então, às vezes eu falo que marketing é trazer
o desejo do comprador, sabe? Fazer esse desejo ser aflorado para você finalizar a compra, né? Então, quando eu falei que na tríade a gente fala de marketing e venda, eles andam muito juntos. Quando a gente é pequeno, eles andam quase agarrados. Por quê? Porque você vai efetuar a venda porque você conseguiu trazer aquela pessoa. Então, aí você trouxe aquela pessoa e aí você vendeu para ela. Você convenceu ela, depois dessa captação, né, de que ela tinha que ter o seu produto, né? Mas o desejo criado, a vontade criada já veio. A gente fala que a venda ela é 80% emocional e 20% no racional. Só que quem está ao comando é o emocional. E aí seu racional ele tem que ser convencido de que aquilo é o melhor para você. Então essa ideia, né, de ter o marketing, de ter a venda, de fazer a venda, é uma coisa muito importante para você ser pequeno, médio ou grande, independente da sua escala, né? Então a gente tem que trazer. E uma coisa que a gente tem visto agora com as redes sociais, com o mercado digital, com este mercado novo que tem aparecido, né? Quando a gente falou lá do comecinho, tá, por que começou a crescer muita empresa, de ter muita empresa? Por conta do digital. A gente tem muitas pessoas no digital hoje, né? Nesse mercado digital. Acho que todo mundo está no digital hoje, né? Você é obrigado, né? O CEO do Facebook, ele fala que se você em 5 anos não estiver no digital, você vai morrer. E aí as pessoas não entendem isso, né? Que a gente tem que estar estruturado para isso. Aí você vai lá no seu buscador, você procura hot dog e Valinhos. Aí você achou lá, mas tá tudo fechado. Aí você põe hot dog Campinas. Aí aparecem uns 5. Qual dos 5 que você vai achar? Para onde você vai? O que você vai querer? Então o digital, além de você achar as coisas e as pessoas, você tem que dar aquele gosto, né, para as pessoas. Você tem que dar essa vontade, essa necessidade. Aí a pessoa vai ver os 5, aí, pelo menos eu faço isso, não sei o pessoal aí de casa, mas eu pesquiso lá, hot dog Campinas, vamos supor. Ah, eu vejo vários, aí eu entro nas fotos, aí eu vou vendo qual que tem a cara mais apetitosa. Não é? O que tiver a cara melhor é nesse que eu vou. Mas é isso que acontece. A gente precisa entender de que as pessoas agora estão no digital e elas te procuram no digital. E um outro exemplo que está bombando muito, o WhatsApp. A gente está vendendo muito pelo WhatsApp e quando você é pequeno e você não se preocupou em estar dentro desse canal, né? Você está se impedindo de estar em algum lugar. Exemplo, chega alguém no grupo lá do meu prédio e fala assim, preciso de um pintor. Entendeu? Alguém do grupo... Ou até grupos da cidade aqui, mesmo tem vários. Entendeu? E se a gente não está no digital, se a gente não está ali com o número de WhatsApp já pronto para alguém, né? Ou se alguém não te conhece, se alguém não sabe o que você vai fazer, você não está preparado para aquilo. E aí você fala para mim, Hannah, não consigo conseguir cliente no digital. Ah, eu não consigo fazer minha agenda no digital. Ah, eu tenho que ter 10 horários no dia e eu só fecho 2, porque ninguém me acha. Por quê? Porque a gente não está sabendo estruturar esse digital. E aí do mesmo... Não, o digital não é só divulgação. A mesma base que a gente fala quando a gente fala de empresa, de gestão e estratégia, você tem gestão e estratégia dentro do digital. Você tem que trabalhar com estratégia. Se você não souber o caminho que você quer trilhar, como você vai trilhar? Então você chega lá e o primeiro passo que você dá, faz a sua página no Instagram, não faz um site. Mas também o buscador não te acha. Por que ele não te acha? Tem um motivo, tem um porquê. Tem porque, mas eu tenho que ficar mandando vídeo, eu tenho que fazer post, eu tenho que trabalhar minha rede social. Tem. Infelizmente. Tem. Por quê? Porque hoje seu trabalho, ele depende daquilo. Né? Hoje a sua atividade vai depender daquilo. Mas será que as pessoas vão me seguir só porque eu faço bolo gostoso? Elas vão te achar porque você faz bolo gostoso. E vai começar a vir gente de fora falar que quer comer seu bolo, quer que você vá na casa dele, que quer... Entendeu?
Porque você vai ser encontrado. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de ser encontrado. Não basta ser encontrado, você tem que qualificar aquele cliente. Ele tem que gostar do seu bolo, ele tem que gostar do seu produto. Ele tem que saber que aquilo que ele tem hoje é a melhor coisa do mundo. E que amanhã, a hora que ele desejar aquilo, ele vai ter, porque ele vai te ligar e ele vai conseguir. Né? E aí a gente para. Eu falo que o MEI hoje, eles correm o risco de ficarem parados. Né? E às vezes você fala assim, mas é muito difícil fazer isso. Quando eu falei de estratégia, a gente tem que pensar assim, se eu colocar a sementinha da vontade no coração do meu cliente hoje, quanto tempo ele vai demorar para comprar, para chegar até mim? Né? Então eu falo assim, beleza, meu cliente hoje, eu demoro 2 meses para trabalhar ele. Então, há 2 meses atrás, eu tinha que estar trabalhando alguém para conseguir o hoje. Né? E o hoje eu vou trabalhar muito mais para conseguir para daqui 2 meses. Se eu quiser diminuir esse tempo, o que eu tenho que fazer? Como eu faço? Né? Aí você para olhar para a sua atividade fim, não só com a cara de que eu sou um microempreendedor e que eu faço aquela atividade. Eu paro para olhar que eu preciso me programar para aquilo. Né? Eu fico com a dor que nem quando você fala assim, ai, agora é meu mês de baixa, uma cabeleireira, vai. Fala assim, pra mim janeiro, fevereiro é muito, até antes do carnaval é muito ruim, porque não tem evento, por causa do Covid eu comecei a não ter evento, não sei mais o que fazer, não sei por que buscar. Você tem que ter essa estrutura de parar para pensar assim, o que eu preciso fazer para aquilo acontecer? Será que eu tenho que mexer no meu comercial? Será que as pessoas não estão me vendo? Né? O que está acontecendo? Ou eu estou preparada financeiramente para passar por esses 2 meses? Se planejou. Entendeu? Tá bom. Acontece uma sazonalidade no seu produto que você não tem matéria-prima e que você não consegue vender. Tá tudo certo. Você consegue trocar de produto? Você consegue melhorar seu produto? Você consegue vender um segundo produto enquanto isso? Né? Você consegue fazer um segundo serviço que não era aquele, até você retomar aquele? Mas aí quando você é pequeno, você fala assim, eu não preciso disso, mas precisa. Você tem que ter esse pensamento. Você tem que continuar pensando fora da casinha, que nem eu falei, sabe? Você tem que ver todas as engrenagens da sua empresa, independente de ela ser micro ou grande. Porque ela tem engrenagem. Ela tem esse processo, né, montado. E aí você precisa saber o que você vai fazer com aquilo. Você precisa entender o que você vai fazer com aquilo. E é isso que eu trago para as pessoas. Essa consciência, sabe? Essa consciência de qual o primeiro passo, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me estruturar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer meu preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como a gente vai fazer? Vai ser do dia para a noite? Daqui 1 mês vai estar tudo pronto? Não, porque vai ter sempre coisa para melhorar. Hoje você parou para pensar assim, fiz todas as minhas contas, Hanna, tá tudo redondinho, a empresa tá rodando, não sei o que, blá, 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 blá. Daqui 2 meses você vai falar assim, preciso contratar alguém, o que eu faço? Né? Aí você vai falar assim, Hanna, preciso, mas depois de 2 meses você vai virar e falar assim, meu fornecedor furou, preciso começar a pensar em outros fornecedores, não sei o que, lá, lá, lá. Preciso me estruturar em aquisição, em comprar coisa. E aí quando você olha assim, você fala assim, nossa, todas as engrenagens da minha empresa estão rodando pela empresa. Não necessariamente você vai precisar dar foco em todos os dias. Mas você não pode abandonar elas. Né? Fala assim, eu não ligo para marketing. Eu não ligo, eu compro de qualquer um aí, né? Tá tudo certo. O preço que eu compro não me importa. Né? Você tem que pensar no todo. Né? Quando você se olha no espelho, você olha só a espinha que está aqui no rosto ou você olha o todo? Você pode focar na espinha que está vindo na tua cara que você vai querer melhorar. Mas você olha o todo. Então para olhar para o todo dessa empresa. Para pensar se está certo, se está bom. Se você começar a entender
que tem coisas a melhorar muito, então tá na hora de você começar a pensar, né? E aí eu trago um ponto ainda melhor. Quanto você está inovando? O quanto você faz aquele serviço igual há 10 anos? Ah, mas para mim tá bom. Sempre a mesma coisa, né? Quanto eu faço serviço igual há 10 anos? Está valendo a pena? Eu vejo muito isso na minha área da beleza, aqueles salões antigos que fazem a mesma coisa a vida inteira. É sempre os mesmos serviços, sempre o mesmo produto, sempre o mesmo tudo. A mesma técnica, o mesmo método. Não acompanha as modernidades, né, as tendências. E aí? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou conseguindo crescer? Né? Ou você fala assim, tá bom, Hanna, tracei uma estratégia, tô lá, ouvi você, vi tudo que você falou, comecei a me arrumar, a me estruturar, blá blá blá. Não deu certo. O que eu faço? Desisto? Não. Muda a estratégia. Muda a estratégia. Arruma a rota e continua. Né? A gente não pode parar no primeiro obstáculo. Ah, parei de vender. Vou vender a empresa. Entendeu? Porque isso acontece. Por que as empresas morrem? As empresas morrem, um dos maiores motivos é falta de planejamento. Falta de entender as sazonalidades. Falta de entender quando ele vai ter dinheiro, quando ele não vai ter dinheiro. Falta de entender esse mercado. Né? Planejamento, se planejar para tudo isso. E aí, quando você não tem um planejamento, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então você fica ali, quieto, no seu canto. E não progride, né? Não progride. E aí você quer ganhar, hoje você ganha 3 mil reais, você quer ganhar 5, você quer ganhar 6? Como você quer fazer isso se você não investe nada em você? Se você não conhece a sua atividade? Como você quer crescer? Não traz melhoria, né? Não, pra nada. Você faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Né? No desarrumado, ou... Ah, Hanna, estou com um número de clientes muito baixo. Por que será que seus clientes não estão voltando? Você parou para pensar? Ah, porque o cliente não gosta de mim. Tem uma doideira dessa. E aí, se o cliente não gosta de você, o que a gente vai fazer para fazer o cliente gostar de você? Como pode melhorar, né? E uma frase que eu ouço bastante assim, não, mas na minha empresa é diferente, eu não consigo fazer isso, porque o meu mercado não permite. Entendeu? Aí eu falo assim, tá bom, então vamos trazer o método para o seu mercado. Né? Você não tem que fazer igual o que o outro faz. Você tem que entender o que o outro fez e adaptar à sua realidade. Você não tem que copiar o que o outro faz. Você tem que entender o que ele fez, melhorar e trazer para você. Né? Seu concorrente, o que ele está fazendo? Você melhora e traz para você. Né? Como empresa, o que você está fazendo? Você tem que melhorar. Você tem que ir atrás. Tem que buscar. Bom, Hanna, e o nosso programa ele vai chegando ao final, mas antes da gente terminar, gostaria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, né, os serviços que você oferece, como que o pessoal de casa pode te encontrar. Bom, redes sociais é Hannaita, com Hanna, H-A-N-N-A, H-I-T-A 1. Vai aparecer aqui, gente, para vocês poderem seguir. O que eu ofereço como consultoria, então eu trago para você a consultoria para a sua empresa, eu te ajudo a melhorar você primeiro, para depois melhorar a empresa. Então a gente tem a mentoria, tem algumas palestras que a gente roda o estado de São Paulo também com algumas palestras de como entrar no digital. Então eu tenho um projeto chamado Digitalize, que a gente está trazendo também essa ideia de como entrar no digital. Então entra lá no meu Instagram, tem no link na bio, tem meu WhatsApp, tem um grupo de Telegram que a gente atende, e tem também algumas lives que a gente faz para ajudar vocês a entenderem, a te ajudar a conhecer um pouquinho das coisas, conhecer um pouquinho desse mundo empreendedor e a conhecer um pouco com os outros, o que os outros estão fazendo, que você também pode fazer. Então vem com a gente que é sucesso. Muito legal. Sigam lá a Hanna nas redes sociais. Também sigam a gente para você poder ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada pela sua presença e companhia no programa de hoje. Até logo!